como surgiu, quem inventou esse termo, para que serve esse termo, ok? Então, vamos aqui estudar isto, para entendermos aqui neste quadro que eu vou fazer. Então, o termo teologia, ele nasce na Grécia por meio de um filósofo chamado Platão. Ok? Então, quem criou a palavra, provavelmente, quem criou a palavra teologia, nós só descobrimos o termo teologia a partir deste filósofo chamado Platão, no seu livro A República. A República. Ok? Esta palavra é república. No diálogo de Platão, a república. Tá certo? No século IV antes de Cristo. Então, a palavra teologia aparece no mundo pela primeira vez no campo filosófico, nos moldes filosóficos, através do filósofo Platão, que no seu livro A República, ele tratou sobre ética, sobre política, sobre cidadania, sobre cosmologia, etc. E também ele tratou sobre religião. Também falou sobre religião. Os assuntos sobre religião ele chamou de teologia. Então, pela primeira vez, aparece no livro República de Platão o termo teologia. Eu vou sublinhar aqui. Aparece o termo teologia. Então, quem criou o termo teologia foi Platão. Ok? No século IV antes de Cristo. E, a posteriori, o discípulo de Platão, quem é o nome dele? O discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles também deu força a este nome, teologia. Também se referiu ao estudo religioso da Grécia Antiga de teologia. E o seu livro, na qual ele retrata sobre esses assuntos teológicos, onde aparece o termo teologia dentro do seu livro, é atribuído de metafísica. Metafísica. Então, é chamado de metafísica. Ok? Então, o livro no qual aparece o termo teologia dentro do escrito de Aristóteles é a metafísica. Então, isso também, qual é o ano? É no século IV, cerca de 400 anos antes de Cristo. Ok? Agora, quando Platão se referia à teologia como estudo da religião, ele não se referia ao cristianismo, ele se referia à religião grega. Ok? A religião grega. Nós, nas próximas aulas, vamos acrescentar ainda aqui mais um, porque nós temos, por exemplo, outro filósofo também, que é um filósofo já greco-romano, que viveu no século II a.C., chamado Marco Terêncio Varrão. Esse também referiu-se bastante à teologia como estudo dos deuses. Então, nós temos aqui, quando o filósofo Platão falou sobre teologia, Aristóteles falou sobre teologia, se referiam à religião grega, aos deuses gregos. Ok? Aos deuses gregos. Isto tudo é chamado de mitologia. Mitologia grega. Tá certo? Mitologia grega. Ok? Então, é isso. É isso. Tudo isso aconteceu século IV antes de Cristo. Então, vamos lá. A palavra teologia, ela não é criada pelos cristãos. Não é uma palavra de cunho cristão, a priori. Não foi criado pelos cristãos. Essa palavra foi herdada da filosofia. Essa palavra foi obtida pela filosofia. É uma palavra de cunho filosófico. Tá certo? Que se referia ao estudo da religião grega, que é tratado de mitologia grega. Tá certo? Agora, como é que o termo teologia
passou agora a se referir ao estudo cristão, o estudo da religião cristã. Ok? Vamos lá ver. O que acontece? Antes do termo teologia se referir ao estudo da religião cristã, os cristãos tinham outro nome para se referir ao estudo religioso. Ou seja, sempre houve ensino religioso aos cristãos. Os cristãos sempre estudaram a Bíblia, sempre estudaram suas doutrinas, sempre estudaram a sua religião. Agora, qual é o nome que se dava ao estudo religioso cristão antes do surgimento do termo teologia nos moldes cristãos? Ok? Tinha vários nomes. Eu vou pegar aqui essa parte de cima. Ok? Conseguem apanhar? Ok, eu vou escrever. Eles tinham o termo didático. Eles tinham o nome catequese. Ok? E até depois temos também o nome escola. Os cristãos estudavam a religião na escola. Tá certo? Então, esses eram os termos usados para o estudo da religião cristã antes da implementação do termo teologia para se referir ao estudo racional sobre a nossa fé. Ok? Então, era chamado de didático, catequese e escola. Com o tempo, começou a surgir necessidade de colocarmos um termo mais científico, mais filosófico, mais epistemológico, um termo que realmente é conhecido e cientificamente, para que o cristianismo não seja visto como uma mitologia, para que o estudo do cristianismo não seja considerado como mitologia, porque até com o surgimento do cristianismo, quando o cristianismo começa a entrar nos campos filosóficos, quando o cristianismo começa a atingir a Grécia, agora o cristianismo começa a aparecer como uma religião mitológica, uma religião que não tem lógica, que a sua doutrina não dá para se discutir racionalmente. Começou a se ver, parece um desprezo do ponto de vista racional, do ponto de vista epistemológico. Então, os pais da igreja, os primeiros bispos da igreja, os primeiros doutores da igreja começaram a ver a necessidade de lutar de maneira que a verdade sobre Deus, a verdadeira religião, o ensino e a fé da verdadeira religião não seja desprezada e reputada como um mero mito. Era necessário encontrar dentro do conhecimento da época uma terminologia que possa então despertar a atenção dos terceiros e olharem para a nossa religião como uma fé racional. Qual é o termo que eles podiam usar para referir então, para denominar o ensino da religião cristã? Seria a teologia. Só que a teologia era usada como termo da religião grega. E nós tínhamos somente o nome de didático, catequese e escolástica. Isso aqui não soava muito racional. Isso soava muito mais mitológico, dogmático. Agora, os pais da igreja, vamos começar com o bispo Alexandre. Século 2, depois escrever bem aí para vocês estar na polícia, ok? Alexandre de Alexandria. Ok? Alexandre de Alexandria. O que ele fez? Esse bispo começou a lutar, a fazer apologia a favor da fé cristã. Ele começou a dizer, não, a nossa fé cristã não é um mito, a nossa fé cristã é uma realidade, é uma fé lógica, é uma fé racional, que nós podemos discutir e vamos chegar a uma razão pura que na realidade a fé cristã promove a paz, promove a salvação, promove a vida eterna, promove o bem-estar da alma. É a verdadeira religião. Mas quanto à religião grega, não dá para raciocinar.
quando a gente tenta passar na balança da ciência e da verdade lógica, da verdade epistemológica, vamos ver que são meros mitos. Deus é inventado pelas mãos de homens. Então, ele inverteu a situação na época. Teologia para o estudo da religião pagã grega, mas teologia racional da religião cristã. Ok? Aleluia. Ok? Então, sempre houve pensadores na igreja cristã, sempre houve homens e mulheres que se dedicaram a estudar para defender as verdades do Evangelho. Então, o bispo Alexandre de Alexandria começa a sua luta apologética defendendo que, não, se a gente estudar profundamente a religião pagã, a religião grega, vamos ver que os seus deuses não passam de invenções de homens. Mas quando a gente estuda profundamente o cristianismo, vamos ver que a religião cristã trata de uma verdade religiosa que é teológica. É o estudo verdadeiro sobre Deus e sua relação com o universo. Após Alexandre, alguns bispos também fortaleceram a ideia de que teologia, na realidade, é a verdadeira ciência que estuda a verdadeira religião, que é a religião cristã. Vamos falar... Depois de Alexandre, o bispo Eusébio, vamos colocar aqui BP, que é a abreviatura de bispo, o bispo Eusébio de Cesareia, no século IV. Século IV depois de Cristo. O bispo Eusébio de Cesareia também tem a mesma ideia que teologia estuda a ciência da fé cristã, a teologia estuda a fé cristã, mas a mitologia estuda a religião mitológica grega. O outro bispo que também ajudou bastante nessa ideia, dois teólogos de grande referência, outro bispo foi Agostinho. Agostinho, que foi um bispo famoso, e ele é um grande responsável da questão do termo teologia para os moldes cristãos. Alexandre de Hipona, o grande bispo no século V, princípio da Idade Média, depois de Cristo. Agostinho também vai escrever e vai começar a atribuir a teologia como um ensino da religião cristã. Posterior, nós temos também aqui grandes teólogos como Anselmo, já na Idade Média. E também temos o bispo Tomás de Aquino. Esses dois teólogos são grandes referenciais da Idade Média e todos eles atribuíram o termo teologia para o estudo da fé cristã. E para terminar, nós temos aqui 12 escritores do século XII e XIII, são 12 escritores franceses. Estamos a falar de Pedro, Abelardo, Vou colocar aqui uma fonte. Então, o que acontece? O termo teologia, ela vai se fixar no mundo inteiro para se referir, não mais agora, Deus grego, nem da mitologia grega, mas a teologia agora, ela vai servir para estudar a fé cristã. Vai ser a ciência
racional da fé cristã. A teologia agora vai ser usada para estudar as religiões, mas propriamente a religião cristã. Hoje, quando a gente fala, imagina, na religião judaica, um teólogo da religião judaica, não fica bem chamar teólogo a um mestre, um conhecedor da religião judaica. Tem que ser um rabino. Fica mais bonito um rabino. Então eles chamam um rabino para os mestres da fé judaica. Para os muçulmanos, fica melhor para ele imam. Se eu falar é um teólogo, vamos pensar que ele é cristão. Teologia, então, é o estudo da fé cristã. Esse nome vai se consolidar no século XIII através de Pedro Abelard e Gilbert Laporrette, que são dois escritores franceses que nos seus estudos religiosos chamam ele de teologia. Então, várias universidades vão colocar nas grades dos seus currículos, além de várias ciências, como direito, como humanidade, saúde, etc., colocam também ciência da religião. Mas eles criam um termo que vai abranger todos os assuntos da fé cristã e eles preferiram chamar de teologia. Então, influenciado também por esses dois escritores, Pedro Abelard e Gilbert Laporrette, e todos esses autores da fé cristã que já estavam a atribuir o nome teologia para se referir à ciência da fé cristã. Ok? Então, para hoje, esta disciplina de teologia prolegomêtica é tudo. No próximo estudo, nós vamos fazer uma recapitulação e vamos aprofundar, ok? Deixem vossos comentários e, por favor, passem tudo que está aqui. Eu não sei se dá para ver tudo. Dá para ver tudo, não é? Então, passem tudo que está aqui e qualquer dúvida, então vocês deixem nos comentários para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Aqui quem vos fala é o vosso professor Miguel de Jesus Fernando e até a próxima aula. Ok, meus irmãos, nós estamos aqui na nossa primeira aula de